Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. A partir de agora, conheceremos a história de um importante juiz, o qual me ensinou uma das mais relevantes lições a respeito da convivência humana, no que se refere ao gerenciamento de conflitos. Estou falando de Jefité, que apesar de também ter uma origem e uma relação ilícita, usou do seu livre-arbítrio para se tornar um grande homem. Apesar de ser um guerreiro valente como seu pai Gileade, ele se tornou um pacificador, que buscava resolver conflitos, primeiramente através de um diálogo racional. Uma das coisas mais maravilhosas em relação à Bíblia é que ela é organizada de uma tal forma que nos permite traçar paralelos interessantes, colocando logo na sequência duas histórias com origem semelhante, mas com desfechos totalmente distintos. E tudo que difere de uma narrativa para outra é o bom uso do livre-arbítrio. As condições até podem ser similares, mas a atitude dos envolvidos é totalmente diferente. Justamente porque podemos escolher entre repetir ou repelir aquilo que o destino nos reserva. Não são as circunstâncias ou as atitudes das pessoas que nos definem, mas sim o que escolhemos fazer a partir do que nos foi feito. Sempre haverá dois caminhos, o da vitimização ou do protagonismo. Quando escolhemos o primeiro, vivemos à mercê das situações, sempre atribuindo ao outro a culpa da nossa miséria. Mas quando escolhemos o segundo, assumimos o leme e direcionamos o rumo da nossa vida para o desfecho que almejamos. É o que veremos a seguir. Capítulo 10, versículo 1. Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Versículo 3, Jair. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Esse capítulo começa relatando brevemente a história de dois juízes anteriores a Jefité, os quais não têm grandes feitos registrados. Eles lideraram o povo por períodos semelhantes, 23 e 22 anos, respectivamente. Creio que ambos foram bons líderes, figuras respeitadas entre o povo, pois durante suas vidas não é mencionado que o povo tenha caído em idolatria. Um ponto interessante é que Jair soube ser um bom pai, atribuindo a cada um de seus 30 filhos responsabilidade sobre uma cidade. Ele tratou todos os filhos com igualdade, para que não houvesse disputa, como ocorreu com Abimeleque. Versículo 6, Jefité. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram os Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe e aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão e em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Olha que contexto bizarro. Os israelitas praticamente adotaram culto a todos os deuses possíveis e imagináveis dos povos ao seu redor. Abandonaram totalmente o culto ao Senhor. E como não poderia deixar de ser,
ele os entregou novamente nas mãos dos inimigos. E esse período de opressão durou 18 anos, até que finalmente caíram em si e reconheceram seu pecado, clamando a Deus. Só que não adiantava apenas orar, eles precisavam demonstrar seu arrependimento através de atitudes, porque dessa vez a idolatria era tanta que o Senhor disse que não os ajudaria mais. Somente quando se desfizeram dos deuses estrangeiros é que Deus decidiu interceder por eles. Nesse contexto, resolvem atacar os amonitas e decidem que quem tivesse a coragem de liderar seria o novo chefe de Gileade. Capítulo 11. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Aqui começamos a conhecer a história de Jefté. Como vimos, era filho de Gileade com uma prostituta. Note que Gileade tinha uma esposa que lhe dera filhos e que Jefté é fruto de uma relação ilícita de seu pai. Tanto é assim que seus irmãos, quando adultos, o expulsam e se recusam a repartir qualquer herança com ele. Ao contrário de Abimeleque, que quis destruir a todos para ter tudo para si, Jefté agiu de forma diferente. E embora tenha sido humilhado e desprezado por seus irmãos, ele não revidou. Apenas se resignou e fugiu para uma outra cidade e se juntou a vadios que o seguiam. A atitude pacífica de Jefté, que não intentou nenhum mal contra seus irmãos, fez com que o Senhor virasse o jogo a seu favor. Tempos depois, foram os próprios líderes de Gileade que foram buscá-lo para ser comandante do exército. Eles fizeram isso porque sabiam que Jefté era um homem forte, um guerreiro valente, assim como seu pai. Jefté quase não acreditou quando foram atrás dele e fez com que jurassem que ele seria líder caso o Senhor entregasse os inimigos em suas mãos. Olha que interessante, Jefté não era um qualquer. Ele era reconhecido como homem forte, visto que os líderes tiveram que se humilhar e ir atrás dele para ser comandante. Ou seja, não havia homem à sua altura em toda Gileade. Mesmo sendo um guerreiro valente, ele não saiu impetuosamente à batalha. Primeiramente, enviou uma mensagem de paz, questionando por que aquele rei os estava atacando, visto que o território era por direito dos israelitas. Mas o rei amonita dá uma resposta que não é verdadeira. Ele afirma que Israel tomou o território de seus antepassados quando veio do Egito, gerações antes. E aqui eu aprendo duas importantes lições. A primeira é: quando formos atacados, ofendidos, humilhados ou desprezados, não devemos rebater, nem tentar nos defender ou contra-atacar. Devemos apenas nos resignar e nos retirar da presença daquele que nos causou a ofensa. Quando agimos dessa forma, ou seja, quando não tentamos fazer a justiça com as próprias mãos, causando mal a quem nos distratou, nós abrimos espaço para que Deus intervenha em nosso favor. E a justiça de Deus é sempre muito superior à nossa. Olha que honra Jefté ser chamado de volta por conta de quem ele era. Por mais que tivesse sido humilhado pelos irmãos, perante toda Gileade, ele era reconhecido como um grande homem,
um guerreiro valente. A autoridade que vem dos homens é transitória, mas a autoridade concedida por Deus é permanente. Ela subsiste independente de mudanças nas circunstâncias. Um dia você pode estar por cima e no outro por baixo, mas Deus sempre se encarrega de honrar e exaltar os que agem conforme princípios. E a segunda lição é: podemos e devemos sempre procurar resolver um conflito de forma pacífica, tanto quanto possível, com base em argumentos racionais que levem à elucidação daquilo que está sendo discutido. E é exatamente isso que Jefté tenta fazer. Contudo, por mais coerentes que sejam seus argumentos, isso não é garantia de que a discussão será resolvida. É o que veremos no próximo vídeo. Eu te espero na continuação do capítulo 11.